estamos preparando para a igreja aos poucos. Se alguém puder tomar um pouquinho de água, o pastor, eu agradeço, para poder fazer transmissão do culto ao vivo. Já adquirimos uma máquina boa, uma filmadora boa, o Cezinha está filmando aqui em cima, e a gente está preparando a igreja para isso. Vamos trocar o Windows agora, vamos fazer algumas modificações. E em breve estaremos também transmitindo culto ao vivo, tá? Como a maioria das igrejas hoje assim também já o fazem, tá? E a mensagem já está sendo posta no YouTube. As mensagens que eu prego de manhã à noite já estamos colocando no YouTube para os irmãos terem acesso. É só entrarem no site da igreja que lá está postado as mensagens, tá bom? Mateus capítulo 7, versos de número 22 e 23. Mateus capítulo 7, versos de número 22 e 23. Diz assim o texto sagrado: muitos naquele dia hão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus abençoe a sua bendita palavra. Meus amados irmãos, esse texto, ele me salta aos olhos toda vez que eu leio. Jesus está no seu famoso sermão, o sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus capítulo 5, 6 e 7 são práticas de vida cristã. Jesus reúne os seus discípulos e começa a falar para eles como viver, como caminhar, como andar, o que fazer na ética, na moral, em todas as faces da esfera da vida de um cotidiano. E aí Jesus, nesse texto, está falando sobre os falsos profetas. Ele está falando sobre aquelas pessoas que dirão que são enviadas por eles, que pertencem a ele, mas que a sua fala não conduz com a sua vida. A praxis da vida não é igual à fala, à exposição, àquilo que eles dizem crer. Então Jesus diz o seguinte, ele diz que nesse dia, que dia é esse? No dia em que ele julgar todas as coisas, separará o joio do trigo. Por isso o joio cresce junto do trigo. Porque, meus amados irmãos, não cabe a nós dizer quem é e quem não é. Então, obrigado, Sérgio. Não cabe a nós dizer quem é e quem não é. Jesus é o responsável por isso. E ele está falando exatamente aqui nesse texto sobre isso. Muitas pessoas que disseram ou que fizeram milagres em seu nome, naquele dia terão uma grande surpresa. Mas como assim, pastor? Como pode uma pessoa fazer um milagre? Como pode uma pessoa profetizar? Como pode uma pessoa falar em nome de Jesus e essa pessoa não pertencer a Jesus? Simples. Simples. Lembram lá de Atos, quando existia aquele mago lá que expulsava, que expelia demônios, e ele fazia em outros nomes. Quando ele tem um encontro com Paulo, ele fica desesperado. Paulo expulsa o demônio que é ele. Meus amados irmãos, existem pessoas que se utilizam o nome de Jesus, mas se utilizam de modo indevido, inapropriado, se utilizam para o seu bem pessoal. E aí está a grande diferença. A sua praxe de vida não é semelhante à sua fala. Jesus está ensinando os seus discípulos a viver o Evangelho. Ele não está ensinando os seus discípulos a falar do Evangelho. Ele não está ensinando os seus discípulos a ensinar o Evangelho.
Ele não está ensinando os seus discípulos vamos dizer assim, a criar um estereótipo do Evangelho, mas ele está ensinando os seus discípulos a mudarem o seu coração, terem a prática dessa mudança do coração na vida diária cristã. E aí, meus amados irmãos, quando eu olho para esse texto, eu me lembro de uma palavrinha chamada religião. A palavra religião vem lá do latim, que significa religar. É a ideia do homem se religar a quem? A Deus. É a ideia de criar um vínculo novamente entre o homem e Deus. Lembram da Torre de Babel? Foi uma tentativa humana de alcançar o quê? O céu. O homem sempre tentou alcançar o céu pelos seus méritos pessoais, pela sua religião. E Jesus está condenando isso. E Jesus está dizendo que isso é uma fraude. Aqueles homens eram religiosos, na sua maioria, todos eles eram derivados da onde? Do judaísmo, é ou não é verdade? E a maioria deles falava uma coisa e vivia outra. A religião tem alguns filhos, meus amados irmãos, e diz do seu chefe alguns filhos bastardos, e eu concordo com ele. Alguns deles, 3 deles, eu queria pensar com vocês nessa manhã. O primeiro, o tradicionalismo. O tradicionalismo. Entendam que existe uma diferença entre a tradição e o tradicionalismo. Diz Paulo, o apóstolo, que ele recebeu a tradição e essa tradição dos apóstolos ele passou. A tradição não é ruim. Tem coisas na tradição que são muito boas, mas o tradicionalismo, diz doutor o seu chefe, é a fé morta daqueles que vivem. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. Eu concordo com ele. Quando nos tornamos pessoas extremamente ligadas à tradição, esquecemos do Deus a quem aquela tradição precede. Algumas coisas, meus amados irmãos, se não tomarmos cuidado, se tornam como Bíblia para nossas vidas. É verdade ou não é? E aí eu quero citar uma delas, logo de cara, cantor cristão. Tem gente que tem o cantor cristão como a Bíblia, o supra-sumo, aquilo que é o verdadeiro cântico, como se Deus houvesse inspirado somente o cantor cristão. Isso é um engodo de Satanás. Isso é um engodo de Satanás. Até mesmo dentro do cantor cristão tem vários erros teológicos, muitos e muitos. E meus amados irmãos, eu estou falando isso porque não porque eu não gosto do cantor cristão, pelo contrário, eu gosto do cantor cristão. E nós vamos continuar com o cantor cristão sempre, porque nós somos batistas. Isso é uma boa tradição. Mas eu falo isso para você não colocar o seu coração naquilo que não pertence ao seu coração. Eu falo isso para que a sua fé não seja vinculada às tradições. Por que fazemos isso? Porque aqui nós sempre fizemos assim. Tem muitas coisas, meus amados irmãos, que apenas repetimos o que sempre foi feito, sem pensar até mesmo se aquilo é bíblico. Por exemplo, a questão do templo. Como a gente chama esse lugar aqui que nós estamos? Quando você sai de casa, você fala que vai para onde? E você está indo na igreja? Está vendo? Está vendo como a mente já está vinculada? Está vendo como a coisa já está ligada? Porque a gente repete isso. E aí eu não estou dizendo que isso é pecado, não, estou dizendo que isso é um vício. É uma repetição, porque às vezes a gente não pensa nisso. Aqui não é igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que é chamados para fora. É uma assembleia. A ideia que os gregos tinham é quando eles estavam passando pelas ruas, eles iam chamando as pessoas: oh, vem, vai ter assembleia, vem, vai ter que decidir alguma coisa. E os gregos eram extremamente democráticos, e eles chamando o povo para decidirem as causas. A palavra igreja vem daí, eclésia, chamados para fora. E Jesus nos chama para fora, para nós sermos igreja, para aqueles que não
isso é um problema sério. O seu chefe aponta alguns problemas sérios sobre a tradição. Vamos lá. Primeiro deles, fazer distinção entre o povo de Deus. Fazer distinção entre o povo de Deus. O que significa isso, pastor? Fazer distinção entre o povo de Deus. Tem crente batista que acha que só ele é salvo. Sabia disso? Tem gente que pensa que só os batistas vão entrar no céu. E aí, meus amados irmãos, isso é um engodo teológico. Nós podemos diferenciar de outros irmãos de outras denominações em coisas triviais, mas esses irmãos concordam com a gente nos rudimentos da fé. O que é os rudimentos da fé? Salvação através de Cristo Jesus, salvação pela fé mediante a graça, Deus como Criador, rudimentos da fé, as doutrinas centrais da fé cristã. Mas eles podem diferenciar da gente outras coisas. Por exemplo, como o governo eclesiástico. Eles podem achar que a democracia não é a melhor forma, mas o bispado é a melhor forma. E aí, por isso, meus amados irmãos, a gente vai falar que esses caras não vão ser salvos. Vamos fazer distinção. E aí, meus amados irmãos, a gente cria distinção entre os povos de Deus ou o povo de Deus. E, meus amados irmãos, eu queria abrir a sua mente em relação a isso. No céu não vai existir crente batista, crente presbiteriano, crente metodista, crente pentecostal. Não vai existir isso. No céu estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ponto. Não vai ter uma vírgula. Mas os batistas vão ter uma mansão especial, pastor. Isso aí é engodo, isso é um erro. Segunda coisa, a santidade para o tradicionalista é cumprir os ritos de sua bandeira institucional. Nossa, como isso acontece? Como eu já ouvi isso? E hoje, meus amados irmãos, eu não consigo mais participar de alguns tipos de reuniões, principalmente da nossa denominação, por causa da mente pequena de alguns. Eu cansei de ouvir tipo de coisa. Mas ali ainda não foi alcançado, aquele pessoal ali não foi alcançado pelo Evangelho, porque lá não tem um trabalho batista. Mas tem uma igreja congregacional, tem uma igreja presbiteriana, tem uma igreja seja lá qual for, e várias, mas lá não tem um trabalho. Meus amados, isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um engodo. Nós pertencemos ao mesmo Cristo. Nós pertencemos ao mesmo Senhor. E a gente precisa quebrar esses paradigmas na nossa cabeça. Essas tradições, essas coisas erradas, elas não podem estar vinculadas à nossa instituição. E aí tem pessoas que acham que são salvas porque são batistas. Tem gente que é salvo porque acha que é batista. Para com isso, irmão. Você é salvo por causa de quem? Você é salvo por causa de quem? Jesus, meu amado. Quem salva você não são os batistas. Tem gente que acha que ser santo é cumprir os dogmas religiosos institucionais. Não é nada disso. Para com isso. Pastor, por que se eu perguntar a você um monte de coisa, eu vou botar você em parafuso, meu avô? Com todo respeito. Todo respeito, a gente precisa quebrar alguns paradigmas na nossa cabeça. A gente recebe as coisas, a gente tem que pensar por que a gente faz as coisas. Outro dia a pessoa me perguntou assim: pastor, mas o judeu não batia a palma no templo. Aí eu perguntei a ela: você é judeu? Existe templo hoje em dia? Nosso problema, meus amados, é perpetuar aquilo que recebemos sem. A nossa regra de fé e prática é as escrituras sagradas. Não é os dogmas que foram conceituados por alguns homens. Os homens toda hora se contradizem. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Não digo. Toda hora se contradizem.
A fé dos apóstolos chegou na Idade Média muito diferente. E aí teve que se ter o quê? Uma reforma. E Lutero foi tão sábio que ele disse o seguinte: a igreja reformada sempre se reforma. Sabe o que é isso? A igreja, ela não pode ser e nunca será estática. Ela sempre sofre alterações. Porque as escrituras sempre falam no nosso coração de coisas diferentes. Outra coisa, a tradição controla os atos e ritos de um grupo em constante mudança, que eu acabei de falar. Meus amados irmãos, a gente tem que pensar uma coisa: a língua muda. O latim, da onde veio o português, gerou o português aqui. Lá na Itália, gerou o quê? Italiano, não? Italiano vem da onde? Vem do latim. A tradição, ela não é santa. A estrutura não é santa. Esse negócio não é santo. O que é santo é o Senhor. O que é santo é a palavra. O que é santo é a essência. Isso que não pode quebrar. Se nós colocarmos a nossa mente vinculada a esse tipo de coisa, a gente não vai conseguir mudar o que precisa mudar. Nós estamos sempre em mudança, meus amados irmãos, em nossas vidas. Amém, irmão? Ou você não muda nada? Eu penso diferente hoje de muita coisa que eu pensava há 5 anos atrás. Sabia? Eu penso. Ou sou eu? Todos nós, irmãos. E aí eu acho genial a pessoa que consegue entender isso e viver isso. Nós precisamos sempre reavaliar nossas vidas. Outra coisa que o chefe levanta é que as pessoas confiam na lei, não no Cristo. Que lei é essa? Se não for batizado por imersão, não será salvo. Comparativo. E aí, entenda, irmãos, eu não estou dizendo que batizar por imersão não é o correto, pelo amor de Deus, tá? Entenda isso. O que eu estou dizendo é que pessoas vinculam isso à salvação. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou abrindo a sua mente para o que de fato as escrituras dizem. Outra coisa, dificultam o ingresso dos perdidos na comunidade cristã. E aí, meus irmãos, eu lembro das palavras de Jesus aos fariseus: vocês colocam peso nas pessoas que nem mesmo vocês conseguem levar. A religião provoca isso. A religião provoca a menção. A religião provoca nas pessoas mudança exterior. Se você entrar na nossa comunidade daqui a 2 meses, eu te ver falando palavrão, Deus tenha misericórdia. Se eu te ver na rua, você se converteu hoje. Se eu te ver na rua fumando cigarro, quando você chegar no domingo que vem, você já olhar de forma diferente. E a gente tem que entender que isso simplesmente só o quê? Espanta as pessoas. Eu fico imaginando Jesus nesse negócio. Sério mesmo. A pessoa nunca pode se sentir excluída no nosso meio. Nunca. A conversão ela é imediata, mas a santificação é um processo. Guarda isso no teu coração. A conversão ela é imediata, a santificação é um processo. Cada um tem um tempo para uma coisa, meu filho. Você pode ter marcado um hábito ruim uma semana, o outro vai largar em uma semana. E a Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Paciência uns com os outros, suportar os fracos uns dos outros, e o forte na fé ajudar o fraco na fé. Se nós não entendermos isso, nós vamos repelir as pessoas daqui. Que as pessoas vão entrar aqui e nós vamos ser um grupo religioso de dogmas e doutrinas. E a gente vai querer que as pessoas sejam iguais a nós.
foi um engodo do farisaísmo. Queria que as pessoas tivessem estereótipos iguais, mas a vida, Deus amado, Senhor, é diferença. E isso dá com o tempo. E aí, eu encerro esse ponto falando que a tradição é boa. A tradição é boa. Eu não falei que a tradição é boa. A tradição é boa. O tradicionalismo é boa. Pastor, que tradição é boa. Poxa, a gente tem tanta tradição boa. O cantor cristão é um bom exemplo disso. Tem música do cantor cristão no Castelo Forte. Nossa, que coisa linda. Pura teologia. Nós, batistas, vemos na liberdade de todo indivíduo, seja ele em que aspecto da vida social for. O indivíduo é livre e cremos no Estado livre. Olha que tradição boa. Outra tradição boa: nós, os batistas, somos aptos à democracia. Tradição boa. Então, a tradição boa a gente aproveita. E a essência dela a gente vive, aplicando aos nossos dias. Aplicando aos nossos dias. Nós vivemos, meus amados irmãos, no século 21. Essa tradição começou, quem sabe há quantos anos atrás? Quantos anos dos batistas? Alguém conhece a história dos batistas aqui? Centro, no Brasil não. No Brasil, nós estamos caminhando para 145. Por aí. A primeira igreja batista no Brasil ainda tem discórdia, se foi em Santa Bárbara do Oeste ou se foi lá na Bahia. Ainda não se decidiu, cada hora fala alguma coisa. Mas a fé nossa vem dos reformadores. E da reforma teve uma reforma mais dura ainda da reforma, que são os anabatistas. E dos anabatistas vinculados a Zwingli, um outro reformador, surgiu a nossa teologia batista. Tem gente que fala assim, nem sabe de onde veio esse negócio. O que é bom, a gente tem que aproveitar, a gente aproveita. Amém, irmãos? E tem que continuar assim. Agora, esse negócio não é a nossa fé. A nossa fé é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. A gente aplica as tradições da forma correta, mas se nós não tivermos cuidado com ela, elas se tornam religião para a nossa vida. O Dr. Scheck continua e ele fala sobre agora o formalismo. O outro filho da religião. O que é o formalismo? Meus amados irmãos, pregador do século XIX, conhecido, ele começou a pregar o seu sermão numa comunidade cristã que ele começou a pastorear. Ele pregava, e a sua homilia era perfeita, ou seja, o seu sermão era perfeito, no ponto certinho da comunicação. Introdução, 3 pontos, conclusão, ilustração, tudo certinho. Mas aquele cara não tinha fruto nenhum da mensagem dele, fruto nenhum do sermão dele. Pregava e nada. Até que um dia chegou um membro da sua comunidade, alguém de dentro da igreja, mais próximo a ele, um camarada leigo, e perguntou ele assim: o que você acha dos meus sermões? O cara virou para ele e falou o seguinte: olha, o senhor prega como fariseu. Toda outra. O Senhor exalta o seu conhecimento, mas o Senhor não é a exaltação do Espírito. Aquele cara escutou isso, um baque duro para ele. Ele foi orar ao Senhor e começou a pedir graça ao Senhor sobre a sua vida dele. Ele tinha 2 opções: ou receber aquela palavra e ficar de biquinho, né, como muitas pessoas falam, ou vendo aquela palavra uma oportunidade de mudança para a exposição bíblica dele. E assim ele fez. Ele foi orou ao Senhor e mudou o estilo dele. Ele conseguiu ler as pessoas para quem ele estava falando e conseguiu aplicar a mensagem a essas pessoas. E aí, meus amados irmãos, ele
ele conseguiu alcançar o coração dessas pessoas. Quando o formalismo torna o centro da coisa, a gente perde a essência. A gente passa a dar mais valor à formalidade do que à atuação do Espírito Santo. O chefe fala algumas coisas muito interessantes. Ele vai citar algumas coisas ruins que o formalismo ele cria na nossa vida. Ele diz o seguinte: a razão da participação dos cultos não é o prazer, mas sim o dever. Quando nos tornamos formalistas, nós estamos vindo ao culto simplesmente por vir ao culto e não em querer prestar o culto. A gente não tem alegria de estar aqui dentro. A gente não sabe por que está aqui dentro. A gente não sabe nem dizer por que está aqui. E aí é simplesmente um dever. Eu vou lá bater o meu ponto. É um ato de formalidade religiosa. Isso é o encontro do formalismo. E meus amados irmãos, tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas assim. Que às vezes eu olho, estão na igreja, é o tempo todo de cara feia. É o tempo todo querendo achar defeito em tudo. É o tempo todo reclamando de tudo. É o tempo todo falando de tudo. Mas aquele que deveria ser o seu tudo, ele esquece. E aí, meu irmão, com todo amor e carinho, nós estamos vindo à casa de oração junto com os irmãos para nós encontrarmos o Senhor. Isso tem que ser alegria nos nossos corações, amém? Se o nosso coração não se regozija na presença do Senhor, alguma coisa está errada. Se isso se torna simplesmente um ato religioso, alguma coisa está errada. Se tornar um ato religioso, vai ter diferença nenhuma aí, com todo o respeito à comunicação, entre você e alguém que despacha alguma coisa na mistura. Religião por religião não salva ninguém. Não vai ter diferença nenhuma. Porque vir para um ato religioso não vai salvar ninguém. Você vai se incluir naquilo que Jesus está dizendo aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu frequentei os cultos da primeira igreja batista todo domingo. Aí Jesus vai virar para você: sai daqui que eu nunca te conheci. Nossa, que burro, hein? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O chefe fala mais algumas coisas. A carência da espontaneidade do louvor a Deus. Às vezes, meus amados irmãos, a gente está tão acostumado a simplesmente cantar e repetir o que mandam a gente repetir, que a gente não tem espontaneidade de louvar a Deus. Se nós começarmos a adorar ao Senhor cantando um cântico e a gente falar uma palavra de exaltação ao Senhor, diga alguma coisa que agrada ao coração do Senhor, muitas pessoas terão extremamente dificuldade, não saberão nem o que falar, porque simplesmente estão na formalidade litúrgica engessada. E aí, meus irmãos, isso é uma coisa muito complicada. Se nós não sabemos como tratar um amigo, alguém a quem nós temos intimidade, nossa, que coisa terrível. Eu sempre dizer a minha esposa, eu sempre dizer a minha filha, eu sempre dizer aos meus amigos, e eu não vou saber o que dizer ao meu Senhor. Eu sei o que dizer ao meu Senhor. Se nós não tivermos espontaneidade, espontaneidade é coisa que vem da hora. Uma vez, a gente ainda era pequeno, nessa época eu jogava bola na igreja, né? E eu ainda não era crente, só ia para a embaixada para jogar bola. E eu lembro que tinha um menino, e o Valmir, na época, era o líder dos embaixadores, o pastor Valmir, e o menino orava em casa, o pai dele era líder da liderança da igreja, o menino sempre orava.
ao custo e soberano Deus. Uma vez eu me perguntou para mim, cara, o que é o custo? Sei lá, se eu vejo meu pai falando assim, eu acho que eu falo também. Repetição, não é espontâneo, não é uma coisa que vem do coração, isso é uma coisa muito séria. Formalismo, Shed diz que por a igreja não ver o crescimento, ela substitui a ênfase do mesmo por um vestuário do seu ministro, um vestuário do couro, a ornamentação de um belo templo, exalta a forma, mas exclui as emoções, a alegria, o amor, a amizade. Ou seja, o formalismo, ele vai dar mais valor ao que ele. Então, a gente tem que ficar sempre muito bonitinho, né? Arrumadinho, porque vale mais do que a gente. É isso. Então, tem que tomar a ornamentação, que a gente se preocupa mais com essas coisas do que com as pessoas lá fora. Quando a gente perde a visão do reino, quando a gente perde a visão do reino de Deus, a gente fica mais preocupado com estrutura, com coisas, do que com as pessoas. Porque a gente para de ver a igreja crescer, a gente estaciona naquilo, e para desviar o nosso coração daquilo que é a essência, porque a gente não vê acontecer, a gente procura outras coisas do que botar o coração. E isso é um problema sério. O formalismo gera outra coisa, hierarquia. Meus irmãos, no cristianismo não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Pastor, diácono, líder, não existe isso. No cristianismo não existe isso. Existe estrutura funcional. Sabe o que é isso? A forma que nós funcionamos se dá dessa forma. A forma que nós gerimos a nossa cristandade, o nosso cristianismo é dessa forma. Mas isso não me dá o direito, de achar que eu mando em vocês. Não me dá o direito. Como também não lhe dá o direito de achar que você manda em ninguém. No cristianismo não existe isso. Jesus disse que aquele que quer ser o maior seja certo. E essa é a grande diferença. Quando o formalismo entra na vida da igreja, existe uma separação entre os ministros, e aí o clero e o leigo. Isso lembra alguma coisa de vocês? Lembra não? Papa, arcebispo, bispo, padre, quando o formalismo entra na igreja e a gente tem a visão do pastor, seja lá quem for, do apóstolo, do bispo, do que inventam aí, a gente tem essa pessoa como alguém hierarquicamente acima da gente entra numa formalidade. Aqui é uma questão funcional no cristianismo. Deus escolheu uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. É funcional. Amém, irmão? Amém. Formalismo, se nós ficarmos presos a isso, a gente vai cair nesse filho da religião. Para encerrar, o último, o legalismo. E aí, é um problema mais sério ainda, que os nossos dias têm gerado crentes legalistas, crentes que acham que por serem bons
alcançarão a salvação. E crentes que acham que pela sua prática de um dogma, prática de mandamentos, vão ser salvos por isso. Existe um abismo de diferença nisso. A gente não é salvo porque a gente guarda os mandamentos. Nós guardamos os mandamentos porque somos salvos. Entenderam a diferença? Paulo fala em Efésios capítulo 2. A salvação não vem de vós, mas ela é dom. Ela vem não de obras, para que ninguém se engane. O legalismo, ele acha que pelos méritos pessoais dele, ele vai ser salvo. Ele vai alcançar a bênção de Deus. Passa nas 7 semanas do descarrego, desencapetamento, sei lá o que é. E você vai receber a bênção divina. Faz o jejum de Paulo, cantando durante a noite, orando. Meu irmão, isso não existe. Isso é legalismo. Faz isso para receber. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, teólogo do século XX, o camarada que combateu Hitler, ele definiu isso como graça barata. Sabe o que é graça barata? É quando nós barateamos a graça. É quando nós pegamos a graça e esvaziamos ela do seu significado. Achamos que pelos nossos méritos nós seremos salvos com a graça e o presente de Deus, um favor imerecido. Todo respeito, você não guarda os mandamentos para ser salvo. Não guarda. Você guarda os mandamentos porque você é diferente. Muito diferente. E aí, o legalismo ele gera também algumas coisinhas muito interessantes. Nós temos que entender que nós guardamos os mandamentos não por obrigação, mas para a glória de Deus. O Senhor não é devedor da graça a criatura nenhuma. Deus não nos deve nada. O importante não é só a visibilidade na ação. O que significa isso, pastor? Tem gente que se torna legalista, que ela deseja que as pessoas vejam quem ela. E quando as pessoas não percebem, elas têm que achar um jeito de elas serem vistas. Elas têm que achar um jeito de serem evidência. Isso é legalismo. Legalismo. Quando a gente trabalha para o Senhor, a gente trabalha para quem? O Senhor. E se não vier o reconhecimento, com todo respeito, vem da onde? O Senhor. É ter no coração a certeza de quem nós servimos. Nós nos fazemos não para agradar a quem? Foi isso que os apóstolos disseram? Mais nos importa agradar a Deus do que aos homens. E aí, meus irmãos, quando a gente quer ser visualizado, quando a gente quer ocupar um cargo, uma função, simplesmente por ser reconhecido, isso é alguma coisa legalista. Pastor, eu sou dizimista. Pastor, eu frequento todos os cultos. Pastor, eu dou oferta. Pastor, olha, eu estou sempre do teu lado. Pastor, meu irmão, para com isso. Para com isso, tira o teu coração disso. O coração tem que estar vinculado a servir ao Senhor. E quando a gente serve ao Senhor de coração, a gente faz para quem? E se esquece muito das atribuições humanas. A gente se esquece disso. Se ainda continue para chegar ao fim, julga os irmãos segundo o seu código moral. Geralmente, o legalista, ele sempre bate o martelo em detrimento a outras pessoas. Ele vê uma coisa e ele mesmo taxa o quê? Veredito.
Ele é o juiz. Quem julga as pessoas é quem? O Senhor. O nosso dever cristão é exortar em amor. Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai a teu irmão e repreende-o em oculto. E se teu irmão te ouvir, você ganhou teu irmão. Olha só que diferença do julgamento para a exortação. A gente não deve julgar ninguém, e até os nossos atos de disciplina, eles devem ser feitos em amor. Deus disciplina quem Ele, e se nós somos disciplinados, nós temos que aceitar a disciplina em amor, porque a disciplina ela é bíblica. Sem repreensão, sem disciplina, meu amado irmão, não há cura. Não há cura. É jogar a poeira debaixo da onde? Jogar a poeira debaixo do tapete e esperar as coisas passarem. É diferente a disciplina do julgamento. É diferente a exortação do julgamento. O julgamento pertence ao Senhor. O legalismo, ele também acontece por último, quando a gente prioriza as coisas ao invés das pessoas. O cumprimento das coisas ao invés das pessoas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se nós não conseguimos ser flexíveis, e ainda ser flexível, como diz a palavra de Deus, é ser flexível com as pessoas no tratamento. A gente vai sempre partir do ponto de vista de que para o outro tem que ser o que a gente quer. Eu acho, eu penso, eu existo. E o outro parte a partir de mim. O outro tem que ser o que eu sou. O meu modelo, e aí não é a imagem e semelhança de Deus, é a imagem e semelhança. Amém, obrigado. É a imagem e semelhança minha e não de Deus. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esses filhos da religião. Nós não somos religiosos, amém? Nós não somos religiosos, amém? Amém. Jesus não nos trouxe uma religião, não nos trouxe. Jesus não quis trazer para a gente algo que o homem já tinha feito. A Bíblia diz que Jesus nos trouxe vida e vida em abundância. A gente tem que fugir do tradicionalismo, a gente tem que fugir do formalismo, a gente tem que fugir do legalismo. E a gente tem que pedir ao Senhor Jesus que nos dê os olhos e o coração semelhante ao dele. Porque nós somos homens, e como homens nós somos muito ruins. Nossa, nós nascemos em depravação, diz o Salmo 51. Em pecado eu fui gerado. Então você já nasceu corrompido, já nasceu com defeito de fato, e eu também. A nossa tendência humana é sempre cair para as coisas ruins. Que a gente deve pedir ao Senhor um coração igual ao dele, um olhar igual ao dele, para entender o próximo, para conseguir dialogar, para conseguir conversar e a gente chegar a um consenso. Se a gente, meus amados irmãos, não conseguir isso, nós vamos ser simplesmente religiosos. E simplesmente tem uma religião como qualquer outra. Não faz diferença. Bem, vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós somos teus servos, somos teus filhos, somos teus amigos, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus,
nos tornarmos religiosos. Não nos deixa, Senhor Deus, sermos, ó Deus, adeptos a esses filhos bastardos da religião. Tradicionalismo, formalismo, legalismo, mas nos dá um coração segundo o teu coração. Nos ajuda a amar as pessoas, Senhor. Nos ajuda a caminhar com as pessoas. Cada um de nós tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, seus defeitos. Meu Deus, nos ajuda a termos flexibilidade, nos ajuda a amar. Acima de todas as coisas, Jesus sempre teve suas atitudes baseadas no amor. Ele exortava em amor, ele disciplinava em amor, ele olhava com amor, ele tocava com amor, ele vivia em amor. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos filhos de Jesus, verdadeiramente, Senhor Deus, revigorados pelo teu Santo Espírito. Nos dá sempre a alegria de estarmos na tua presença. Coloca nos nossos lábios sempre um cântico novo. Coloca no nosso coração o amor por ti, ó Deus, pelas pessoas, em detrimento de qualquer outra coisa. É muito bom, Senhor Deus, nós conseguimos estar realizando todas as coisas que estamos. Ó Deus, o Senhor tem nos abençoado, tem dado graça, recursos para nós, ó Deus, ajustarmos alguns aspectos aqui da nossa igreja, do templo. E ó Deus, não quero, Senhor, em nome de Jesus, que isso se torne, ó Deus, o alvo da nossa vida. Mas que o alvo da nossa, ó Deus, missão, da nossa vida aqui, ó Deus, seja a expansão do teu reino. Ganharmos pessoas para Jesus, amarmos essas pessoas, discipularmos essas pessoas, vivemos ao lado delas, ensinando na prática, na palavra, ó Deus, no dia a dia, o que é que pode ser um cristão, o que é que pode ser parecido com Jesus. E ao trazer essas pessoas para cá, para juntos celebrarmos o teu nome, darmos a ela, logicamente, devidamente, um conforto, darmos a ela um local legal, uma coisa bacana, mas isso não pode ser o centro, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não perdermos a visão. Nos ajuda a sermos uma igreja relevante, a vivermos uma espiritualidade cristã sadia, movidos pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, os homens do passado, que nos passaram as tradições, foram homens, ó Deus, contemporâneos, atuais, relevantes nos seus dias. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos a tradição e, ó Deus, a aplicarmos aos nossos dias de forma coerente, sem perder, ó Deus, a essência da tua palavra. Nos ajuda. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos. Dá-nos uma escola bíblica dominical abençoada, que possamos continuar a ouvir a tua voz, continuar, ó Deus, a ser edificados pelo teu Santo Espírito. Fica conosco. Essa é a oração que te fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós teremos nossa escola bíblica.